espero que você esteja bem, que alegria da sua companhia, gratidão por essa conexão. Aqui no programa Quanto Eu Sou, o poder dos cristais, comigo, Ales Gutierrez. Eu sou psicoterapeuta holística quântica e hoje eu vou responder a pergunta que eu deixei no programa passado. Você lembra? Que eu vou revelar que você tem cristais em várias partes da sua casa, inclusive no seu corpo. Pois é, muita gente fala, não, mas eu não tenho cristal, não comprei, não ganhei. Eu vou te mostrar que você tem sim, tem bastante cristal em um lugar. Aliás, você sabe, a telinha que você está me vendo aí, seja do computador, seja do celular, né? Você sabia que tem cristal? Pois é, muita gente não sabe, mas os cristais de silício, eles que são transformados lá em laboratório, eles são purificados para poder ter essa tela, né? Hoje em dia é raro, né? Mas tem gente que ainda tem relógio de pulso. Então, o relógio, a tela do celular, a tela do computador, são feitos com esses cristais de silício. Interessante, né? A gente acha que cristal é só isso aqui, ó, só essas belezuras, né? Agora, vou te contar também. Lembra que eu te falei que lá na tua cozinha você tem cristal também? Pois é, olha aqui, ó. Um copo de vidro, ele pode ser cristal. Por quê? Ele é areia de quartzo. Não sei se você já inclusive viu em alguns vídeos, às vezes aparece, né, o pessoal fazendo uma moldura, né, às vezes fazem lustres, fazem bojos, fazem, enfim, uma série de produtos, né, de utensílios com vidro. E é bonito, né? Parece até uma geleca, né, assim, em altíssima temperatura. Então, a areia de quartzo, ela é depois pigmentada, num caso como esse meu copo aqui, né? Então ele vai se transformar, inclusive, numa bela peça decorativa, né? Que inclusive é bem como eu falei, né? Os cristais aqui as pessoas acham que é só meramente decorativo. Claro que tem gente que realmente compra o cristal ou ganha, porque acha bonito, né? Ah, é uma torre de selenita, né? Então, olha que lindo, tal, e tudo bem. Mas quando você aprende, como você está aprendendo aqui comigo, o poder dos cristais, as energias que eles emanam, e aí você coloca a intenção, cara, você está com um negócio mágico nas suas mãos, tá? E é isso que eu vou te ensinar a cada encontro que nós temos aqui. Vamos continuar então? Você sabia que a areia de quartzo também ela é feita aqui, ó, na tela da televisão, tá? É diferente do que eu falei do relógio, do celular, né? A televisão, ela também é feita, né? A tela do televisor é a mesma coisa aqui do cristal, para transformar o vidro, aliás, né? Agora, se você me perguntar assim, Ales, e quem tem cristal mesmo, né? O copo de cristal, uma taça de cristal. Pois é, aí, por que ela é mais cara? Porque geralmente você compra isso aqui que é R$ 10 e o outro que é 100. Justamente por conta da pureza. Então são cristais realmente muito mais puros, eles trabalhados de uma forma, claro, muito mais minuciosa para que se transforme nessa linda peça, como eu falei, né? Tem gente que tem taça, que nem brindou, o pessoal brindou, né, no final do ano, então tudo que é feito de cristal mesmo, e aí você pode ver inclusive pela textura, né, um copo de vidro geralmente ele é um pouquinho mais denso, né, um pouquinho mais grossinho, e o cristal não, geralmente você pega uma taça, um copo, qualquer utensílio, você vê que ele é bem mais fininho, né, para quebrar ali também é uma facilidade danada, mas realmente o poder aquisitivo que se dá nesses utensílios justamente por conta da pureza dos cristais. Mas vamos falar mais? Sabe outra coisa que você também deve ter em casa que você nem fazia ideia que também vem dos cristais? Aliás, que você tem cristal, você faz assim, ó. Dá uma focada aqui, ó. Olha que cristal mais lindo. Ó, ele brilha mesmo, tá? Isso aqui não é só o reflexo da luz. Deixa eu colocar pra cá que acho que fica mais fácil pra ver, né? Tá vendo? Ó. E vou te falar que essa bonitinha aqui, ó, às vezes você tá fazendo em casa assim, sem você saber. Mulherada já sacou, né? Mulherada não, homens também pode usar, né? Pois acredite se quiser. Isso daqui, ó, você encontra na rua e às vezes tem gente que passa por cima e nem se dá conta. Sabe qual é o nome dessa bonitinha aqui? Mica dourada. A mica dourada, ela que faz as maquiagens, principalmente sombras, né? Por conta desse brilho, né? De novo, olha que coisa mais linda, né? Olha, ela tem um dourado meio furta-cor, então ela é utilizada ultimamente também
no... Como é que fala? Em artesanato, né? O pessoal tem usado ela no artesanato. Então, a mica dourada, ela também é usada. Tá vendo só? Como os cristais, eles fazem parte do nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem sabe. Quer outra coisa que eu vou te surpreender? Você sabia que você precisa consumir um cristal? Sim, colocar ele para dentro mesmo, tá? Não tô falando que nem do programa anterior que nós falamos dos elixires, né? Mas dessa vez é você literalmente mastigar, comer o cristal e levar ele para dentro do teu corpo, porque ele é importantíssimo para a função do seu cérebro. Você sabia disso? Pois é, cloreto de sódio é um cristal presente no sal. Exatamente. O sal, ele é composto principalmente do cloreto de sódio, como eu falei, né? Mas ele é um cristal que ele tem aqui, olha, sistema isométrico. O que que significa isso? Que os cubos do cristal, quando eles são ampliados, né? Se você pegar ali aquele grãozinho que tem ali, significa que ele é um cubo perfeito. Todos os lados dele são assimétricos. É assim, é fantástico. E detalhe, tá? É tão perfeito, é como se fosse aquele DNA que fica marcado ali, inclusive no açúcar também, tá? O açúcar também, não que ele é o cloreto, né? Mas é que ele tem esse sistema isométrico, significa que mesmo que eles passem pelos processos de refinamento, ele vai continuar com esse DNA, por assim dizer, nessa questão perfeitinha, né? É como se fosse a geometria sagrada presente neste consumo que a gente tem, né? E como eu falei que é importantíssimo nós consumirmos o sal todos os dias, porque ele vai ajudar nos eletrodos do nosso, né? Os eletrodos do nosso cérebro. Você sabia que o cérebro ele precisa de sal todos os dias? E é claro que eu não estou pedindo aqui para você comer agora 1 quilo de sal, né? É com parcimônia, e inclusive ele já, né? O nosso Criador é tão perfeito que ele sabe, inclusive, alguns alimentos que tem esse cloreto de sódio naturalmente para que você possa ingerir e fazer bem para a sua saúde. Olha, quanta coisa bacana que você está aprendendo aqui. Você está gostando? Eu espero que sim. E aí, se você quiser mandar uma mensagem para mim, começar a me acompanhar lá no Instagram, vai ser um prazer receber a sua visita, de mostrar que você está gostando do que eu estou te trazendo aqui. Inclusive, se você que tem alguma pergunta, se você gostaria de saber de algum assunto, manda para mim, tá? Que eu vou fazer uma pesquisa e com o maior prazer eu vou poder trazer aqui para você, porque às vezes a tua dúvida pode ser de outras pessoas também. Quer saber qual que é meu Instagram? @espacofenix.ph. Vamos continuar então aqui? Tem bastante informação para você, né? Outra coisa que é muito legal para o nosso cérebro, né? Aliás, falando em cérebro, eu vou falar não só na questão do cérebro, mas você sabia que para você se manter ereto, para você ter equilíbrio, você tem cristal também dentro do teu ouvido? Você já ouviu falar disso? Pois é, acredite se quiser. Tá vendo aí nas imagens, né? A gente tem aí o cristal de calcita, por incrível que pareça, ou então, como é chamado na medicina, né, de otocônias. São cristalzinhos, sim, literalmente cristalzinhos dentro do canal do ouvido, ali próximo ao labirinto, que quando a pessoa ela começa a ter vertigem, tontura, às vezes crise de labirintite, é porque esses cristalzinhos saíram do seu local, eles saíram ali, foram vagar por outro lado, né? E assim, se você está sofrendo com isso, entenda o seguinte: se você já foi no médico, você foi lá, fez o exame, às vezes de audiometria, constatou que você está com crise de labirintite ou qualquer outro tipo, né, de situação, e você já está tomando medicação, tudo bem, continue, porque é uma recomendação médica. Todas as informações que eu estou passando aqui são níveis complementares, então nunca vou pedir para que você interrompa um tratamento medicamentoso ou acompanhamento médico para que você siga somente aqui natural. Aqui isso é um tratamento paliativo, ou seja, ele é auxiliar, tá ok? Mas por que eu estou falando isso? Porque se caso você está aí com essa vertigem, com essa tontura, né? Você sabia que às vezes você não precisa nem tomar medicação? Porque existe um profissional que ele faz uma manobra na sua, né, na sua cabeça, né, que ele coloca esses cristais no lugar.
e é como se fosse mágica. Os cristais, eles voltam para esses canaizinhos que eu te falei, e aí a pessoa já sai dali, parece que sem tontura, vai falar, gente, né? Porque o que acontece isso? Quando ele sai, né, para esses, vai vaguear ali no ouvido, é isso que dá informação para o cérebro, que tudo em volta está girando. Então, por isso que a pessoa sofre com esse tipo de mal-estar, né? Horrível. Já tive crise de labirintite, é horroroso. Agora, eu vou te deixar também mais surpresa ainda de saber que você também tem cristais em outras partes tão importantes quanto o teu equilíbrio. Acredite se quiser, para que você possa cortar, triturar, mastigar. Sim, eu estou falando dos seus dentes. E para você também, ó, manter fortinho os seus ossos. Acredite se quiser. Nós somos formados de cristais de apatita. Pode pesquisar aí, você vai ver que eu não estou mentindo. Cristais de apatita são os que formam os nossos ossos e os nossos dentes. Incrível, né? Olha quanta coisa bacana a gente pode aprender nesse mundo dos cristais, né? É muito interessante porque a gente tem o benefício dos cristais para tudo na nossa vida, né? Vou voltar lá no início da nossa pauta, quando eu falei sobre a tela, né, da televisão, relógio e tudo mais. Agora eu vou voltar falando aqui sobre o celular, né? Por que eu trouxe aqui o celular? Porque hoje em dia é algo que todo mundo tem. Do 8 ao 80, e olha lá, tem criança com 3, 4, 5, 2 anos, sei lá, que já tem um celular na mão, um tablet, seja lá o que for, né? O que acontece com isso daqui? Principalmente o celular. Ele vai causar uma irradiação, como todo mundo sabe, né? E às vezes tem gente que vai no banheiro com o celular. Dá para acreditar num negócio desse? Aí depois fala assim, o celular caiu no vaso sanitário. Eu falo, gente, como é que é isso? Porque a pessoa vai lá e fica com o celular, né? Deixa lá, que é bom, enfim, cada um. Você deve estar rindo, né? Porque você deve fazer isso, né? Então, mas olha só, geralmente o pessoal fica grudado 24 horas. Você acredita que tem gente que coloca o celular embaixo do travesseiro ainda para dormir? E enquanto ele está carregando? Não faça isso, pelo amor de Deus, tá? Porque pode acontecer ali, primeiro por conta da irradiação. E Deus o livre guarda, de repente acontece algum curto-circuito ali na parte elétrica, né? Então, mas voltando aqui falando sobre a irradiação. Se você olhar aqui, ó, eu deixei o celular junto com esse cristalzinho bonitinho aqui, que também ele é bem conhecido, que é o cristal de turmalina negra. Acredite se quiser, se você usar o celular junto com o cristalzinho entre você e o celular, então você vai fazer assim, ó, vai colocar a turmalina negra em frente ao celular para que você possa trabalhar, usar, fazer mesmo com um tablet, se for o caso, porque a turmalina negra, ela é conhecida para absorver energias negativas, mas ela também vai cortar essa irradiação. Fantástico isso, né? Porque o carbono, né, que ela emite, ela vai poder meio que absorver essa energia justamente para te proteger. Fantástico, né? Agora, uma outra coisinha importante é você colocar também no finalzinho do dia a turmalina, ó, para descansar perto de uma selenita, porque se ela tá fazendo esse trabalhinho com você durante o dia todo, né? Aí você vai descansar o celular, né? Você vai deixar ele para carregar, vai deixar lá, e você também vai carregar a turmalina. Então o que você vai fazer? Coloca ela ali pertinho de uma selenita, porque é a selenita que vai fazer o trabalho de limpar a turmalina. É isso, fantástico, né? Olha quanta coisa bacana você pode aprender aqui no nosso programa Quanto Eu Sou, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 20h30. E se você, por um acaso, perdeu, não pôde me acompanhar, esquenta não, tem reprise todo sábado às 15 para 6 da tarde, tá bom? E olha, se você ainda quiser fazer uma leitura de cristalmancia ou conhecer o meu trabalho com a terapia quântica, que também é fantástica, porque eu não uso só os cristais, tem muita coisa boa no universo que dá pra gente trabalhar a nível pessoal, espiritual, qualquer tipo de trauma, bloqueio, tudo aquilo que você precisa para ajudar na sua expansão de consciência, aumentar a sua autoconfiança, enfim, entre em contato comigo para fazer o agendamento para as suas sessões de terapia holística quântica. Eu tenho certeza que você vai se encantar também com esse universo, tá? Quer me acompanhar na rede social? Nossa, vai ser um prazer ter você lá comigo no Espaço Fênix, tá? @espacofenix.ph lá no Instagram, tá bom? Olha, depois eu vou falar também o seguinte,
A gente pode até falar sobre uma pauta dos cristais para os chakras também, hein? O que você acha? Mas enfim, quer algum assunto? Quer que eu te esclareça alguma coisa? Lembra de deixar mensagem para mim lá no Instagram, tá? Para eu poder te ajudar nesse sentido. Agora, para finalizar, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está aqui falando dos cristais e tudo mais, que tem toda a função. Será que o cristal é que nem a gente? Será que ele morre? Será que o cristal também desencarna? Pois é, então fica comigo no próximo encontro que eu vou te responder isso, tá bom? Então um abraço na alma, beijos de luz e até o próximo encontro.